Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre os climas do Brasil, especificamente sobre os fatores climáticos e como essas características influenciam nos diferentes tipos de clima. Então, pensando neste sentido, porque há diferenças climáticas de uma região para outra, elas existem, não existem, é extremamente importante pensar nisso. Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos fazer essa análise juntos então. Você sabe quais são os fatores que influenciam no clima? Você lembra que fatores influenciam nos tipos climáticos? Porque há diferenças de clima de uma região para outra? Então, neste sentido, nós temos que fazer análise, conhecer os fatores climáticos, porque os conhecendo a gente consegue estabelecer e entender as diferenças dos tipos de clima de uma região para outra. Então, neste sentido, fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e, portanto, nos climas que são resultantes deles. Os fatores influenciam nos elementos. Por exemplo, um fator climático vai influenciar nas características de temperatura. A temperatura é um elemento do clima. Ela vai ser variável de um lugar para o outro, mas sempre eu consigo medir a temperatura do clima. Ela é variável por quê? Porque os fatores climáticos vão influenciar nessas diferenças de temperatura por todo o planeta, por todo o território brasileiro. E aí, nesse sentido, nós temos os principais fatores climáticos: a latitude, altitude, maritimidade ou continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo são um conjunto de fatores climáticos. Pensando nisso, nós temos então a latitude. O planeta Terra é aquecido de forma diferente em todas as suas partes. O Sol aquece algumas áreas mais, outras áreas menos. Ele não aquece igualzinho todo o planeta. Essa diferença da forma como o Sol aquece o nosso planeta vai estabelecer diferentes temperaturas. E nós temos uma medida no sentido norte-sul, que é a latitude, que vai estabelecer essa diferença ali de áreas mais aquecidas e áreas menos aquecidas. Neste caso, as áreas próximas à linha do Equador são de menor latitude, temperaturas mais elevadas. As áreas próximas aos polos norte e sul são áreas de maior latitude, temperaturas mais baixas, certo? E aí, outros fatores importantes. A altitude, ou seja, a altura de um determinado lugar em relação ao nível do mar. Nível do mar é 0, o quanto esse lugar está em relação ao nível do mar? Qual é a altura desse lugar em relação ao nível do mar? Eu chamo de altitude. E aí eu vou ter variação de temperatura neste caso aqui do nosso exemplo. Temperaturas mais baixas em lugares de maior altitude. Massas de ar são condições de uma porção da atmosfera, que a gente chama de ar, né? Que se deslocam sendo empurradas pelo vento e que vão mudar as características de determinados lugares. Então, nós temos, por exemplo, uma massa de ar frio que pode se chocar com uma massa de ar quente e formar as chamadas chuvas frontais. Quando isso ocorre, a gente vai ter primeiro a chuva, depois a queda na temperatura. Fator bem importante também são as massas de ar. A maritimidade ou continentalidade, estar próximo do mar, eu vou ter uma influência ali de maior umidade, e estar mais distante do mar ali, eu vou ter uma grande variação de temperatura. Então, continentalidade e maritimidade influencia nisso também. A vegetação, que interfere, importante ter a cobertura vegetal. O relevo, que também vai influenciar na questão de umidade em algumas porções. Eu tenho uma área de relevo mais elevado ali, eu vou ter áreas mais secas. A formação dos desertos, por exemplo, tem a ver com as características do relevo. As correntes marítimas, o nível de umidade, correntes quentes fazem a água evaporar mais rápido e formar mais umidade, por exemplo. Então, correntes marítimas ali, temperatura do mar, oceano, vai influenciar, é um fator climático, certo?
Neste sentido, então, pensando em todos esses fatores, nesse vídeo falamos sobre os climas do Brasil, os fatores climáticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.